Capítulo 1. Conquistar tudo. Nua socou o céu enquanto se dirigia à congregação diante dela no pavilhão onde Raymond morrera 12 anos antes. Essa é a natureza da força. Essa é a natureza, a verdadeira natureza da justiça. Se não quiserem ser presas, devem suportar tudo. Somente através da disposição de suportar qualquer coisa, poderão conquistar qualquer coisa. Quando cheguei aqui, 12 anos atrás, vi um povo destruído. Vi um povo vazio, vazio do espírito que outrora tornou seu reino forte. Ela caminhou pelo palco, permitindo que os olhos a seguissem, mas mantendo-se próxima ao centro para que não precisassem se mover além dos olhos, sentiu-os fixos no brilho dourado de suas pupilas. O sorriso permaneceu contido enquanto sua voz ecoava entre milhares de pessoas. O grande segundo, disse a verdade sobre isso, e ele enviou uma mensagem a você do leste. Gostaria de ouvi-la. Seus esguios braços élficos se estenderam à sua frente e se abriram em um convite. Cascos de minotauros batiam na pedra, e ela enfiou a mão no bolso em resposta para tirar a carta. No 4º mês do 12º ano após o retorno do anjo de Quiril, os ceifadores de Devor cruzaram a fronteira. Eles chegaram, 100 em número, a uma aldeia. A aldeia os viu chegando. A aldeia sabia de sua chegada pela visão. A aldeia me contou sobre sua chegada e pediu nossa ajuda. Nós viemos, os cavalos da morte. Falamos com o líder dos ceifadores e eles falaram conosco. Demos-lhes palavras de morte se não fossem. Eles não foram. Nossos cavalos da morte lutaram contra os ceifadores de Devor. Nós os cercamos com nossas montarias e os matamos com nossos machados. Os ceifadores morreram, os aldeões vivem. Eles não voltam para suas casas. Em vez disso, enviamos um presente a vocês com as cabeças daqueles que matamos, para decorar as casas dos seguidores do anjo de Quiril, o verdadeiro servo do Deus da força. O som de bufar, mugir e aplausos dos cidadãos minotauros era caótico, e os cascos felizes batendo contra a pedra só pioravam a situação. Nua permitiu que seu sorriso brilhasse para eles. Era uma expressão estranha em sua maior parte, uma versão muito exagerada do que suas bocas eram capazes de fazer, mas depois de 12 anos, seu grupo de seguidores conhecia a felicidade de sua sacerdotisa. As cabeças do grupo dos colhedores de Devor serão premiadas para aqueles que se destacarem nos jogos no final do mês. Uma cabeça será reservada para a fazenda e o ferreiro com maior produção, mas todos os outros terão a chance de ganhar uma das 98 restantes. No entanto, tenho novidades. A voz de Noa ficou mais grave e a multidão começou a se aquietar. Sua voz raramente era grave, então todos se inclinaram para a frente como um só, ansiosos pelo que viria dela em seguida. Estou deixando vocês. Noa sussurrou. Os encantamentos e a acústica levaram o sussurro do minotauro mais próximo, no longo assento de pedra, para aqueles que só tinham espaço para ficar em pé no fundo. Bocas se abriram. O silêncio reinou como Deus. Seus olhos dourados e brilhantes lacrimejaram, e ela os enxugou brevemente. Por 12 anos, desde que a Salvadora Sombria chegou a este reino na luta de sua vida, servi como sua sacerdotisa, tem sido minha honra. Meu privilégio, guiá-la, meu precioso orgulho. Mas, tenho uma tarefa que preciso completar, uma tarefa longe daqui. Vou para o leste, além do triunvirato dos impérios dos homens-besta. Vou até os elfos demônios, os humanos e outros. Vou consertar o mal que foi feito neste mesmo lugar. Ela olhou inconscientemente, e apontou decisivamente, para o local onde a forca outrora estivera, onde Raymond morrera à sua frente. No meu lugar. Ela engoliu em seco e desviou o olhar de onde fora brevemente forçada, e abaixou a mão de volta ao lado do corpo. Não, ainda não, crie um lembrete do orgulho deles primeiro, faça-os antecipar, pensou ela, e começou a relatar seus feitos. Como sabem, as grandes fazendas de mortos-vivos estão produzindo, os grandes mestres do mercador mudo e, em conjunto com nossos templos, o Banco Nacional de Sua Majestade treinou e financiou as primeiras grandes guildas e casas bancárias de mercadores minotauros, e nossos tratados garantiram uma nova prosperidade que agora se espalha por todo o seu reino. Em mais 10 anos, vocês serão um reino mais rico do que foram nos 200 anos anteriores juntos. Suas bocas se fecharam com o choque do anúncio de sua partida,
e agora estavam quietos, antecipando o que viria a seguir. Ela deixou o silêncio de sua última declaração se prolongar. Então, em meu lugar, apelei à própria Papa, ao anjo de Quiril, para que enviasse entre vocês uma de suas companheiras. Uma ensinada pelas próprias Néia Escana. Uma carregada amorosamente em seus braços, que vivia na casa do Salvador Sombrio, que abraçou nosso Deus como avô e rei. E ela concordou. Ela envia a vocês, uma de suas companheiras. A carne do reino Minotauro, nascida do solo Minotauro, arrancada das bocas dos Devor quando era apenas uma criança, no primeiro grande massacre dos ceifadores. Cuja mãe foi vingada pelo flagelo de Deus, sua mão vermelha, que a tirou do inferno e transformou esta criança do seu povo em uma criança do terror. Nenhum fio de cabelo no corpo da multidão se moveu, nem mesmo sob a brisa, como se temessem que um único som pudesse interromper o fluxo de sua sacerdotisa conforme a expectativa aumentava. Mutriel Baraja. Mutriel Baraja tomará meu lugar, a primeira minotaura acólita de Deus. Ela veio direto da propriedade papal e estará aqui em questão de dias. O trovão era ensurdecedor quando os minotauros dispararam para ficar de pé, seus cascos batendo e suas enormes mãos batendo palmas sacudiram o pavilhão de pedra no centro de Menova. Nu ergueu as mãos para pedir silêncio, e aos poucos este lhe foi concedido, e seu orgulho, seu corpo de seguidores, sentou-se novamente. Não sei se vou para a morte, mas vou lutar pela minha justiça. O desejo do meu coração. Vou arriscar tudo para corrigir um erro cometido aqui. Não sei se o divino concederá meu desejo. Mas, sei que, a menos que eu esteja disposta a buscar minha justiça com minhas próprias mãos, não tenho o direito de esperar que ela simplesmente me seja dada. Preciso ser forte, ou o erro continuará. Então, deixe-me dizer por último, obrigado. Obrigado por tudo. Por cada dia da minha estadia aqui, pela sua fé, pela sua confiança e pela alegria incomparável de ver o seu reino reviver diante dos meus olhos. Não sei se verei este lugar novamente, mas se eu viver, pensarei em você sempre, e com alegria no coração quando isso acontecer. Beberei cerveja feita aqui e contarei aos outros que você a faz melhor que os anões. Contarei aos outros que você ri mais alto que os humanos e por mais tempo que os elfos. Contarei ao mundo que, do outro lado do mundo, aqui no reino dos Minotauros, cresce um poder que todos deveriam temer prejudicar, porque ela deixou as palavras pairarem no ar novamente, saboreando o silêncio antes que ela mesma terminasse de falar. Podemos lutar! Gritou a multidão de minotauros vestidos de preto, repetidamente, enquanto Nua deixava o local na frente de todos e subia os longos degraus de pedra com seus gritos poderosos atingindo seu esbelto corpo élfico até que ela conseguisse sair. Ela atravessou a rua enquanto eles continuavam o cântico que eletrizou o povo como um grito de guerra. Eles vão continuar assim por um tempo, um povo tão apaixonado, os minotauros. Ela sorriu ao pensar nisso, os cantinhos dos lábios se erguendo enquanto se dirigia ao escritório de seu templo do outro lado da rua. Mússula já estava sentada em frente à sua ornamentada mesa de madeira escura. Bem-vinda de volta, Nua, disse ele, gentilmente, e se levantou. Inclinou a cabeça educadamente e ela estendeu a mãozinha para dele. Ele a pegou e apertou com firmeza. Obrigada, disse ela, apontando para o assento de onde ele havia se levantado. Por favor, sente-se, obrigada por vir tão cedo. Espero não ter te deixado esperando. Mússula riu. Não, claro que não, mas por que eu reclamaria com a senhora da dor mesmo se tivesse feito isso? Você me enriqueceu além dos meus sonhos nestes 12 anos, não vou reclamar de uma pequena espera para me despedir. Ele piscou algumas vezes, o que ela percebeu ao se sentar. Moleque. Ela riu alto, jogando a cabeça para trás. Não precisa mais fingir que está preocupado, eu não vou te entregar, meu amigo. Nenhum agente da Justiça Negra vai te pegar na noite passada, você atendeu a todas as minhas expectativas. No que me diz respeito, você pagou sua dívida com a sociedade com todo o seu trabalho duro por mim. Sem você e Muum, eu não poderia ter controlado a criminalidade do reino Minotauro, ou derrubado-a, a ponto de ela não se submeter. Ou, pelo menos, não tão rápido. Você tem sido um trunfo enorme, e sabe de uma coisa? Ela se inclinou para frente e apoiou as duas mãos na mesa, uma sobre a outra. O quê? Ele perguntou,
inclinando-se para frente e imitando a postura dela. Ela estendeu a mão direita com a palma para cima. Vou sentir falta do seu carinho pelas minhas histórias. Você pode ter começado como uma ferramenta que eu precisava assustar, mas gosto de pensar que nos tornamos amigos nestes últimos 12 anos. Espero apenas a sua prosperidade. Mesmo que duvide que nos veremos novamente, pensarei em você com carinho enquanto eu viver, sejam mais 12 dias ou mais 1.200 anos. Ele hesitou, olhando para a mão dela como se fosse uma víbora, lembrando-se das cicatrizes que vira em suas costas e da voz da morte que saíra daqueles lábios delicados quando ela disse: "Tente me matar", o brilho dourado e sua confiança absoluta, e as histórias dos assassinos no Oeste tinham sido infinitamente divertidas, e naquele momento ele entendeu: ela não está exagerando. Estou transportando o agente da morte na minha carroça. Ele estendeu a mão, pegou a dela e assentiu lentamente. Você é a pessoa mais assustadora e pequena que já conheci, as duas coisas ao mesmo tempo, e sim, gosto de pensar que não poderia ter pedido uma amiga melhor. Mussula disse sinceramente: espero que você consiga tudo o que procura por aí, e ficarei de olho nas notícias de suas façanhas enquanto me sento confortavelmente aqui, aposentado. Obrigada, tudo o que peço é que você fique tempo suficiente para treinar uma substituta para Mutriel. Quando ela começar, depois disso, aproveite sua aposentadoria. Estou deixando uma carta para ela sobre os presentes que reservei para você nas casas de contabilidade, um pequeno bônus pelos riscos que você assumiu por mim no início. Nua disse com uma pescadela provocante que fez o branco dos olhos de Mussula se arregalar levemente de ganância. Obrigado. Mesmo depois de tudo isso, eu não esperava uma indenização. Você realmente serve ao Deus da generosidade, disse Mussula, batendo palmas e esfregando-as com entusiasmo. Nua riu baixinho enquanto suas mãos voltavam ao normal. Ele é o Deus de muitas coisas, mas recompensa os bons serviços, e por isso eu imito nisso. Por que você não vai em frente e aproveita o dia? Não tenho outras tarefas para você, apenas encontre Mutriel aqui quando ela chegar. Ela é jovem, mal completou 18 verões, mas... Nua fixou o olhar no alto minotauro. Não a subestime. Você provavelmente ouviu o que eu disse por aí, eu não estava exagerando. Nunca, jamais subestime uma baraja, mesmo uma adotada. A mãe do terror ainda vive, mesmo que esteja na casa dos 30, ela treinou pessoalmente seus filhos. Eles cresceram sob o arco e a espada daquela casa. A maioria das pessoas só começa a aprender os métodos de espalhar a justiça do Nosso Senhor Supremo quando se tornam adultos. Mas ela está imersa nisso desde a infância. Confie em mim, não volte aos seus velhos hábitos. Você recebeu um perdão, mas se voltar atrás, nem terá a chance de pedir outro. Mussula curvou a cabeça. Suas palavras têm peso de ouro, eu me lembrarei delas, minha aposentadoria será pacífica. Eu prometo a você. Nua se levantou, e Mussula fez o mesmo, eles se curvaram um para o outro. Então eu desejo tudo de bom para vocês, eu vou. Eu vou ver Raymond novamente, antes de ir embora. Certo, ele, bem, obrigada, obrigada novamente, por tudo, é isso mesmo. Mussula disse, e ele se virou para sair pelo mesmo caminho que tinha vindo, fechando a porta do escritório dela atrás de si. Nua respirou fundo e lentamente, virou-se para a porta dos fundos de seu escritório e, pegando a chave de debaixo da camisa que, por sua vez, estava sob sua armadura escura, destrancou a porta e saiu. Lá, no quadrado gramado, com 9 metros quadrados de diâmetro, no centro da área, estava o caixão acima do solo. Nua se aproximou e olhou para a porta de seu escritório, os olhos vidrados se turvando brevemente enquanto ouvia o silêncio. Então, virou-se para a pedra. Sobre a tampa, havia uma estátua de pedra perfeitamente realista do homem que jazia ali dentro, em postura exatamente como estava. Raymond? Raymond, está na hora. Não sei se você consegue ouvir isso, não sei se existe algo além desta vida para qualquer um, humano ou elfo. Eu só preciso pensar que agora você está cuidando de mim. Fiz tudo o que disse que faria aqui, e agora é hora de ir. Se eu conseguir tomar o poder no leste, se eu conseguir entregar um reino ao meu Deus, ele pode te devolver para mim. Tenho me encontrado com frequência com a professora nos últimos 12 anos. Ela vem todo ano e fica comigo por algumas semanas. Talvez você saiba disso?
Nua colocou a mão sobre as mãos da estátua, que estavam dobradas sobre o externo como se estivesse dormindo. Nua olhou para as facas que estavam colocadas no túmulo como oferendas. Todas essas facas são dela. Eu deixei flores para você, ela deixou facas para você, seu demônio favorito em pele humana. Sua risada soou como o som de sinos de prata. Típico dela, né? Eu sei o que você diria se estivesse comigo agora. Me diria para não ir, me diria para viver e ser feliz, para visitar seu túmulo de vez em quando. Mas, sua mão se tensionou sobre a pedra. Eu não posso fazer isso. Você não deveria morrer lá fora. Não assim. Eu pensei que te teria de volta. Que eu poderia finalmente retribuir tudo o que você fez quando eu era apenas uma escrava indefesa naquela cidade pervertida. Ela mordeu o lábio inferior trêmulo e o dedo mindinho de pedra estalou com a pressão. Eu ouvirei sua voz novamente. Abrirei caminho através de exércitos se for preciso. Nua sussurrou para o cadáver imóvel, insensível e indiferente sob a pedra. Juro pelo sangue da minha mão direita, sussurrou Nua, e tirando uma faca de debaixo da capa negra que usava, que escondia algumas de suas armas de arremesso, ela a passou sobre a palma da mão sem mudar a expressão. Então, segurou o punho sobre o peito da estatueta de Raymond e apertou, de modo que um pouco de seu sangue caísse onde estaria o coração. Isso parece determinado, mas você tem certeza de que consegue? Nua se virou e encontrou a loira voluptuosa que ela chamava de professora sorrindo sadicamente. Os olhos dourados de Nua se fixaram no azul oceano de sua instrutora demoníaca e ela respondeu com ousadia: sozinha, talvez sim, ou talvez não, mas com a sua ajuda? Com certeza. Então, você vai me ajudar, ou o quê? Perguntou Nua com a veemência direta que sua professora esperava. Solution se aproximou e colocou a mão sobre o local ensanguentado, deixando o sangue manchar sua mão enquanto ela ainda estava úmida e quente. Um sorriso desumano tomou conta dela, com suas feições humanas se contorcendo enquanto um sorriso que nenhum humano conseguiria, tomou conta de quase todo o seu rosto e se curvou selvagemente antes de congelar. Seu sangue, disse ela enquanto chiava, dissolvendo-se na pele falsa que escondia sua verdadeira natureza. Tão bom! Nua jogou a faca que ainda tinha para cima e para baixo em um ritmo constante, à vontade com o monstro que chamava de professora. Obrigada, Sra. Solution, eu acho. Mas isso não responde à minha pergunta. A empregada demônio abriu um sorriso desumano e largo. Prove que você está falando sério. Consegui estabelecer todas as fazendas de mortos-vivos, pedi para Mússula fazer com que todos os bandidos da região se entregassem ou matassem os que não se entregassem. Consegui converter a maior parte da capital e colocar um novo sacerdote. E estou prestes a partir para começar. O que mais posso fazer de sério? Perguntou Nua, irritada, franzindo a testa para sua antiga professora. Alimente-me. E eu ajudo você. Sua Majestade já me deu aprovação, mas nada é de graça, e se você não consegue fazer tudo isso, não acredito que vá conseguir. Ela riu baixinho. Alimentar você com o quê? Nua perguntou com uma veemência brusca na voz e se aproximou da empregada demônio. Isso, disse Solution, apontando para a mão esquerda de Nua. Me dá isso, e eu protegerei o resto de você. Você sempre cobra um preço alto pela sua ajuda, não é? Perguntou Nua, respirando fundo. Sim, mas eu sempre entrego as mercadorias, Solution apontou com um dedo levantado, em provocação. Tudo bem, pegue. Nua respondeu, estendeu a mão e levantou a faca para cortá-la. Não. Eu quero fresco, ainda com osso. Solution respondeu, e Nua relaxou o braço para deixar a empregada demônio segurar seu antebraço com uma delicadeza surpreendente entre os dedos. Você pode morder alguma coisa, eu te dou isso, disse Solution com o tipo de magnanimidade que só um sádico oferece. Nossa, obrigada. Nua respondeu sarcasticamente, pegou um graveto do chão, enfiou-o nos dentes e mordeu. Nua observou enquanto seu braço era lentamente levado até o peito de Solution e sua mão colocada no seio da empregada demônio. Era fascinante de certa forma, íntimo, e a maciez da pele da empregada demônio era sedutora até para ela. Seus olhos não conseguiam desviar da visão de seus dedos desaparecendo na carne, e então, a dor a atingiu. Os olhos de Nua se arregalaram e ela uivou para o bastão enquanto sua carne, nervos e ossos se dissolviam até o pulso. Seu corpo inteiro tremia.
Ela largou a faca e segurou a pedra com a mão livre, pousando por acaso nas mãos dobradas que representavam a posição do corpo de Raymond. Por um momento, ela sentiu como se ele a estivesse segurando durante a dor, e então tudo acabou. Ela retirou o braço quando Solution afrouxou o aperto e olhou para o toco onde sua mão estivera. Seu corpo ainda tremia de dor e com lágrimas de agonia rolando pelo rosto quando Solution estalou seus lábios. Uau, você realmente tem um gosto bom, eu realmente fiquei pensando, mas, agora o que fazer com sua mão estragada? Ela bateu na bochecha de forma exagerada, como se não tivesse ideia. Você tem algo em mente? Eu sei que tem, ainda dói, meu Deus, isso dói, pensou Nua. Seu braço tremia e ela não conseguia desviar o olhar do coto cauterizado que ainda chiava e estalava. Ah, é isso mesmo. Isto. Solution riu, enfiou a mão no corpo e tirou algo. Ela se moveu rápido demais para a sacerdotisa élfica reagir, e de repente a dor desapareceu. Nua olhou sem compreender o que havia sido colocado ali. Experimente, me diga o que achou da sua nova mão, disse Solution, presunçosamente. Eu sabia que você conseguiria, então mandei fazer isso para você, um presente de professor para aluno. O que é isso? Nua perguntou enquanto movia o antebraço e tentava trabalhar no objeto. Uma mão mágica vinda do Império sob a pedra, com alguma colaboração dos ferreiros rúnicos. Fortemente encantada, nem começa a descrevê-la. Perfeita para tomar poder. O sorriso inumano de Solution não saiu do seu rosto. Então, você está pronta para ir? Sim, as cidades-estados dos elfos demoníacos a leste do Triunvirato conhecerão a justiça de Sua Majestade. O meu nome não é Nuakalen Aivenor. Ela disse com uma voz determinada enquanto seu coração disparava. Agora você vem comigo ou não? Eu vou poder comer? Solution esfregou as mãos vorazmente e revelou sua boca salivando. Não. Se o que eu entendi for verdade, você poderá festejar. A sacerdotisa respondeu doce como um demônio aos ouvidos de Solution. O portal se abriu, e elas nunca chegaram a um acordo sobre quem passou por ele primeiro.